Com alegria nós nos encontramos para o programa Deus, Médico dos Médicos. Ah, você aí em sua casa, sem dúvida, participando do programa, conhece outros e muitos outros que gostariam de participar. Telefone, diga, olha, estamos iniciando o programa Deus, Médico dos Médicos, com um tema que toca a todos nós, que nos envolve. Qual é o tema que temos no dia de hoje? Você já imaginou? Olha, é algo que todos nós sentimos. Descubra, o que nós sentimos? Sentimos, e às vezes uma lágrima que escorre ao sentir esse sentimento. É a saudade. Saudade que é a lembrança de uma pessoa ausente ou a suave lembrança de uma experiência passada. É a saudade que nós podemos transformar em algo pesado em nossa vida ou suave e doce, e até cantá-la. Depende de como trabalhamos esse sentimento no nosso interior. Mas temos aqui uma especialista neste campo. Olha, que bom, que vai nos dar umas dicas, orientações, que é a Miriam Isabel, psicóloga. Por isso, seja bem-vinda, Miriam. Muito obrigada. O nome tão bonito, Miriam, significa Maria na Bíblia, né? Maria, isso mesmo. A Miriam é Maria, não sabia. Miriam Maria. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muita bondade das suas palavras, muito obrigada. E que a saudade sempre esteja presente na nossa vida, porque faz parte, como todos os outros sentimentos, que a alegria, não é verdade? A gente pode morrer de saudade ou viver com saudade, né? Depende de como a gente consegue lidar com a saudade. E o Sidney aqui, saudades, você sem dúvida... Eu sinto saudades do programa. Sente saudades do programa, dos seus pais que estão lá no Paraná. Não, mas é verdade, Dom Fernando, aquele período que eu não participei dos programas, né, por um longo período, eu, assim, assistia o programa e sentia saudade, sentia vontade de estar aqui. Claro, saudades dos meus pais, da minha família. Acho que saudade das coisas da infância. Da infância. Né? Do Agora, doce, da venda. É a palavra saudade que não tem tradução? Exatamente. Agora, como é que pode uma coisa tão bonita dessa não ter tradução para outros idiomas? Tão forte, né? Eles tão traduzem peculiar. de maneira diversa. Como que é em italiano, saudade, Dom Fernando? Em italiano, eles traduzem como nostalgia. Nostalgia. Pô, não tem nada a ver. Não, é de certa maneira, uma nostalgia. É uma nostalgia mas não é igual suave. Saudade. Pior é o francês, je regrette. Je regrette. Eu regrette, eu sinto. É quase que tem um saborzinho de algo negativo. E o alemão? Vermischlich. Não, mas está muito... Nossa, quantas línguas nós vamos falar? Não, vamos falar em português. Não, vamos falar em português, né? Não, mas isso é porque eu vejo sempre falar lembrança. Que é uma das poucas palavras do dicionário da língua portuguesa que não tem tradução para o inglês. Porque para nós... Remember, o que é remember? Remember é espanhol, é inglês. Então, mas o que quer dizer? É uma lembrança. Mas não é saudade. Não é saudade. A palavra como tal, saudade, etimologicamente falando, nós não a encontramos em outra língua. Etimologicamente, saudade, nós poderíamos ligar até a palavra saúde. Ah, saúde? Até saúde. Saudade vem da onde a palavra? Nasceu no Brasil. Não tem origem. Não tem origem. Grega. Não tem origem grega. Não, mas do latim? Do latim, poderia dizer saúde. Saúde. Mas eu não creio que a gente poderia dizer isso. Eu não penso que não. Seria forçar um pouco. Muito mais nós compreendermos bem o que nós queremos dizer com a palavra quando saudade. Quando a gente fala saudade, ela aqui para nós, ela não vem vazia, só uma lembrança, alguma coisa. Ela está agregada com vários sentimentos, né? Tem um amor, um prazer, por isso a gente tem a saudade. Tem uma falta, um vazio. Por isso tem a saudade. Por isso aquele dito, saudade, só tem saudade quem ama
e quem é amado. Porque a saudade nos lembra o amor que tivemos, o amor que temos e o amor que nos conduz. Então é uma palavra rica. Quando faz falta, é muito mais do que uma lembrança, né? Ter uma saudade, ter um vazio aqui, um amor lá, né? E ter a lembrança, né? Querer de volta, tem um monte de coisa. Quando ainda não agrega mais coisas como culpa, né? Como coisas que a gente não fez. Aí nós começaríamos... E quando é culpa, assim, que você lembra uma coisa assim do passado, mas um sentimento de culpa, e não é saudade? Não é saudade no vazio. A saudade a qual eu me referi é assim, vamos supor que a gente perca alguém, né? E nessa falta que essa pessoa faz, muitas vezes a gente pode ter culpa até de ter ficado e ela ido. A mente humana, a emoção humana é bem delicada para muitas pessoas. A gente ter culpa de ter ficado e ela ido. Quando a gente Mas tem uma sempre conexão, não é melhor ter ficado e o outro ido, não? Para mim, sem dúvidas. Mas nós muitas vezes ouvimos pessoas que falam: ah, se eu tivesse ido, eu preferia ter ido. E muitas pessoas de tanta saudade vão de alguma forma, porque não conseguem ficar plenamente. Mas eu não chamaria saudade, viu, doutora? Que nome eu daria mais tristeza, porque a tristeza é algo que vai, por assim dizer, corroendo o nosso interior. Tem a conotação mais negativa. A tristeza, ela atinge o homem no seu todo, no psíquico, no físico, no espiritual também. Aí não é saudade, essa tristeza. Eu dizia tristeza. Lembrar de uma coisa de tempos, mas uma coisa que não é boa. É a saudade que tornou-se tristeza. Ainda está presente na tristeza, embora já não seja saudade, embora esteja. Por exemplo, uma pessoa que faleceu há muitos e muitos anos, que a gente gostava, a gente lembrar dela. O que é isso, doutor? Nós temos saudade e tristeza. E tristeza. Agora, no interior da tristeza... Eu queria que ela estivesse ali. Está a saudade. Gente, agora, quando nós nos apegamos à saudade e não sabemos trabalhar com ela, o que acontece? Eu acho que, na verdade, assim, quando a gente perde alguém, a gente tem uma tristeza, e tem uma saudade, e tem uma falta, e tem um medo do futuro, e pode sentir é muita coisa junta. Porém, quando a gente se mantém nesse lugar muito tempo, quando a gente tem uma estação prolongada, o prolongamento e exatamente. A profundidade é que começa a paralisar a vida e a saúde da gente. E aí que eu chamaria tristeza. Porque deve ser comum para a senhora que é psicóloga, uma pessoa que perdeu um parente querido e entra em depressão. Comum. Tá. E aí, essa pessoa, ela vai fazer um tratamento que ela está o quê? Ela está com muita saudade, o que ela sente, o que leva ela a deprimir a perda, o que leva ela à depressão? Eu acho que até o Dom Fernando já salientou no começo, é a inabilidade de lidar com o complexo da perda. Então tem a saudade sim, mas o que adoece a pessoa são esses outros tantos sentimentos que ficam agregados ali junto com a saudade. Às vezes a pessoa montou toda a vida dela sobre a outra. Sabe, eu construí a casinha no terreno do outro, e aí quando o outro vai embora, ela não tem só uma falta sentimental, uma dor real que todos nós temos. Ela tem N dificuldades. Ela olha para a vida e pensa, meu Deus. Um vazio enorme. Esse seu livro tem alguma coisa a ver com saudade? Esse livro não tem diretamente nada a ver com a saudade. Esse aqui é Trancado a 7 Chaves. O que quer dizer Trancado a 7 Chaves? Nesse livro... A pessoa se trancar? Isso, ela tem um monte de informações dela que estão em caixinhas bem fechadas. E ao abrir essas caixinhas, ela permite que os sentimentos e as emoções... Então essa pessoa não sente saudade de ninguém. Necessariamente não. Necessariamente não. Eu até por coincidência... Eu diria, ela não expõe. Não expõe. Embora ela sinta, ela guarda. Mas eu abri aqui numa página que eu até achei interessante. Na página 34... Diga lá. Eu não posso ganhar dinheiro, eu não posso errar, eu não posso perder, eu não posso perder tempo, eu não posso brincar. Eu sempre estou enganado, eu não posso confiar, eu sou confuso, eu sou pequeno, eu sou errado, eu sou sujo, eu devo suportar qualquer coisa, enfim, eu sou fraco,
eu não posso, isso não é para mim. Por que está tanta coisa negativa assim aqui nessa página? Vou te dizer, porque o trabalho é essencialmente naquilo não que... Não tem muito a ver com o tema que é saudade, mas eu achei impressionante essa página. Foi uma leva de coisas. Mas que a pessoa tem visão negativa de si mesma. Na verdade, isso são... E tem pessoas que têm tudo isso junto? Acho que é demais, né? Mas uma porção delas, com certeza. São crenças que a pessoa faz e fica guardado dentro dela como se fossem estigmas, marcas que ela cria sobre ela desde quando ela era pequenininha, da infância. Então, de acordo com o atendimento, com o comportamento dos pais, da família, da vida e dela mesma, ela assiste uma situação e ela introjeta uma ideia sobre si de que ela não é capaz. E aquilo fica lá, a vida vai, coloca umas camadas e ela vai para a vida sem dissolver isso. E esse livro fala disso, de ir até lá e dissolver. Mas nós temos algumas perguntas aí de pessoas que gostariam de, ao menos, ter uma resposta, uma ideia mais clara sobre saudade. Sobre saudade. Vamos às perguntas. Dom Fernando, como eu posso lidar com a saudade de uma pessoa que faleceu? Saudade de uma pessoa que faleceu, é necessário trabalhar. É necessário. Necessário que trabalhe essa realidade. Que ela seja trabalhada, aprofundada. Ao mesmo tempo, um horizonte que vai se abrindo na esperança. Porque se não houver esperança, esse trabalho também é muitas vezes infrutífero. Mas se a esperança está presente, ela sempre é animada por algo que ultrapassa e que faz com que, trabalhando a saudade se abra para realmente um encontro que ela visualiza num horizonte que talvez não seja do momento presente, mas que está diante dela, e aí há uma consolação e uma suavidade que vai envolvendo, banhando sua vida. E aí ela pode, sem dúvida, sem nunca esquecer, ela pode ultrapassar. Que eu acho que importante é esse fato de integrar, eu diria, da integração. Acho que tem um movimento que a pessoa pode fazer, porque dói demais não ter alguém. É como se a gente fosse um pote, muitas vezes, e eu quero recomendar para quem tem essa dor de saudade, que perdeu alguém, né? De vez em quando, a pessoa mesma ela pode perceber que ela vai ficando mais sensível, que qualquer coisa já lembra e dói. Eu recomendo que a pessoa se retire um pouco, se dê um colo, mas agora não tem diferença, Miriam e Dom Fernando, não tem diferença. Esse senhor fez uma pergunta... Até pela expressão dele, parece que ele perdeu alguém e está sentindo essa saudade, né? Agora, vamos dizer que ele perdeu a esposa. Okay. Vamos supor que ele não falou tal. E se ele perdeu um filho bem jovem, existe uma diferença, por exemplo, assim, se tem uma pessoa doente que já está ali há 2, 3 anos, às vezes acamado, e vem a falecer essa pessoa, às vezes a pessoa já está mais conformada por causa do sofrimento. Tempo, né? E quando a pessoa leva assim um baque assim de repente uma notícia de um acidente, de uma morte súbita de um parente, de um filho bem jovem, não é assim pior esse sofrimento, não, Fernando? Muito pior. O sofrimento é muito mais agudo. E por isso que a pessoa, todos nós devemos nos preparar para enfrentar esses embates da vida. Porque os horizontes nos quais nós nos colocamos são importantes para nós. Porque, segundo esses horizontes, nós podemos nos reduzir a simplesmente aquela realidade pequena, e se ali ficarmos, nós somos capazes de até sentir a autodestruição de nós mesmos. Mas se o horizonte é mais amplo, nós somos capazes de ir trabalhando essa realidade
Antes mesmo que ela aconteça. Antes mesmo que ela aconteça. Então é lógico que se a pessoa dá um tempo para a gente trabalhar isso com uma doença, muitas vezes que é longa, né, até o seu término, a gente vai ganhando internamente a habilidade, a noção, vai chorando, vai se despedindo, vai até chegando ao ponto, como muitos de nós, mais conformado, de né? desejar que a pessoa então Pelo saia sofrimento, daquele sofrimento, né? sem dúvida. Eu já vi sem casos dúvida. pelo sofrimento, que é tão grande. Nós temos mais uma pergunta, hein? Meu namoro acabou, mas eu tenho saudade. O que eu faço? O namoro acabou. Agora a senhora... O namoro acabou, dói muito quando a gente... Dói onde? O cotovelo? Não sei se é exatamente saudade isso, né? Às vezes dói mesmo de saudade, porque era alguém que a gente estava empenhando a vida, construir um futuro, ter os seus filhos, tudo que você faz em nome, e aí a pessoa não está dando esse valor e vai embora, e a gente fica... Acha outro melhor, troca. É possível, porque para suprir a falta de um grande amor... Porque se ela só deixou é mesmo porque um outro amor, grande né? amor. E cada um tem que E seguir aí, com a como é que lida realidade. com isso? Tem que chorar. A saudade tem que sair, tem que ser esvaziada, tem que ser falada, tem que ser escrita. Ela não pode ficar dentro da gente, porque ela vai ruminando. Ela vai se transformando. E se ela sabe que não volta mais, tem que fazer o quê, Miriam? Da Tem que mesma forma. procurar outra. Na verdade, você tem que se aprontar para poder fazer que caiba outra. Porque senão a gente não consegue. A senhora vai me dizer que eu sou muito teórico, mas eu diria o seguinte, porque se aconteceu algo semelhante, ele deveria ir trabalhando isto e ir fortalecendo, e até dizer graças a Deus que isto aconteceu, porque ele vai se fortalecendo interiormente, cada vez mais, para poder no futuro enfrentar muitas e muitas outras dificuldades, não como esta, mas outras dificuldades, porque uma pessoa frágil, ela não é capaz de enfrentar dificuldades. É como uma flor que é colocada dentro de uma redoma. Tirando a redoma, o vento vem, ela fenece, ela desaparece. Dom Fernando, então, é muito poético e nada teórico, é muito concreto o que o senhor está dizendo, porque a pessoa ela é infantil emocionalmente. E quando ela vai ganhando pequenas perdas e aprendendo a lidar, ela vai se fortalecendo para N situações da vida. Não só a perda mesmo. Agora, tem gente que nunca nem pensa... Ai, não posso nem pensar nisso. Não é? Sua mãe, se a sua Só mãe, de pensar eu fico... Se a sua mãe falecesse... Ai, não posso nem pensar nisso. Não, mas não fala de falecimento, fala de perder um amor da igual mesma ele. Forma, é a mesma coisa. Da mesma forma, tem gente que acha que a impermanência vai se estar... Ele deveria ver no que ele errou e tentar reconquistá-la ou procurar um novo amor? Eu creio que poderia estar fugindo de uma realidade para outra sem trabalhar a sua própria pessoa. Eu acho que sempre a gente tem que olhar para a gente. A gente tem de olhar para ela mesma. E aí, sobretudo pela oração. A oração vai nos ajudar e muito, porque ela vai refletir, a pessoa vai refletir, vai ver horizontes outros na sua vida e ele vai crescendo. E aí é capaz de enfrentar talvez uma outra pessoa, talvez quem quer que seja, mas não simplesmente como uma troca, porque aí seria uma coisa pela outra sem nunca realmente ele estar trabalhando a sua pessoa, crescendo no seu eu profundo, e aí ele vai cada vez mais sendo frágil. É como essa criança que você dizia, sempre será uma criança ao resto da vida. E nós temos de ir amadurecendo. A maturidade vem, mas eu gostei da comparação lidar. Que o senhor fez da planta de uma redoma. A pessoa tem que ser forte. E a maturidade é que dá essa força. E a maturidade não é envelhecer. Nós sabemos disso. A maturidade é aprender a lidar com tudo que a vida oferece, especialmente emocionalmente. Mas temos mais perguntas. Vamos a elas. Dom Fernando, dizem que quem vive de passado é só museu. Será que é errado a gente pensar no passado? O passado, quando o passado é trazido para o presente e se transforma no presente, esta força interior para nos lançar para o futuro. Então, jamais seremos pessoas que desprezam o passado, mas que trazem o passado com tranquilidade
para o momento presente, trabalhando o momento presente, que faz com que a pessoa se abra para um futuro, e um futuro que ela abraça de modo muito mais sereno, muito mais tranquilo. Mas a gente não deve lembrar do passado. Não, o passado sempre estará presente, mas trazido para o presente. Nós atuamos, somos, vivemos, estamos como um reflexo de tudo. Tudo que nós vivemos. Reflexo do passado. Chegamos aqui, nós somos todo o passado estampado no presente. O presente nosso é o que... É um retrato de tudo. De tudo que a gente Só que esse presente deve ser uma abertura para o futuro. É isso que as pessoas esquecem esse terceiro ponto. Uma abertura para o futuro. E só ficam no presente e remoendo aqui ou o passado, que é errado. Que na verdade assim não é para viver de saudade, né? É para ter, é para sentir, é para trabalhar, mas é para viver a vida na sua essência, tudo que você puder dela e daqui para frente, e não olhando para aquilo que se foi, né? Mas e essas pessoas que falam muito, olha, na minha época era melhor porque era assim, na minha época porque a música era melhor. Saudosistas. Na época, mas tem muita gente assim, tem muita gente que eu conheço, tudo daquela época era melhor do que agora. Tem uma resistência à mudança, não tem, Cid? Tem uma resistência, é da natureza humana. Mas tem que mudar, né? Tem que atualizar, tem que viver o presente. Não pode resistir à vida, né? Por isso os gregos falavam da jovialidade. Sermos joviais, vem de joves, deus grego, jovialidade, que é realmente em cada momento estar aberto para aquilo que vem. Portanto, não é ficar preso ao passado. Quem está preso ao passado são esses que falam, naquele tempo era melhor. Então ficam tão presos ali que não vive o presente. Não consegue ver o que tem de bom, aqui e extrair, ou tornar bom, porque está preso lá atrás. Mas a última pergunta, vamos lá. Tem mais uma? Tem mais uma. Então, Fernando, quando Jesus morreu, qual foi a reação da Maria com relação à saudade? Nós vemos em Nossa Senhora, é interessante essa pergunta, que a gente medita muito, porque dizia Simeão que uma espada transpassará o teu coração. Dizia isto a Maria. E ela, ao pé da cruz, sofria, uma espada transpassará o teu coração. Portanto, uma dor profunda. Mas se nós olharmos Maria, ela é toda serenidade. Se nós olharmos Jesus sendo crucificado, que dores, é todo serenidade. E por isso, ambos se entregam ao Pai. É doação. Por isso, no momento em que nós também sofremos, mas serenos, nós seremos capazes de nos doarmos aos nossos semelhantes. E na doação aos nossos irmãos e irmãs, nós vamos adquirindo essa força interior que realmente vai alimentando cada vez mais esta serenidade que os antigos chamavam esta paz interior. O senhor sabe que, ouvindo o senhor falar, eu estou lembrando daquelas mães que perdem os filhos e fazem uma ONG e vão doar para o mundo aquele amor que teve também... o caso da Argentina, né, na guerra, como é que chamava? De Maio, lá não sei o que, das irmãs, não sei o que, da Praça de Maio. Praça de Maio. No meu trabalho eu vejo também que muitas mães que perderam os filhos tiveram a necessidade de saber onde elas iam depositar aquele amor. Porque é muito que se dá. E ela se sentia melhor atuando nesse amor. Por isso eu acho interessante, doutora, o que a senhora está falando, porque é uma riqueza muito grande, porque saudade se conjuga com amor. Não podemos compreender saudade sem compreender o amor. E este amor, por exemplo, quando a pessoa perde alguém, ela vai se abrir no amor à doação, à generosidade, aos outros. E aí ela vai superando as dores, vai superando as dificuldades da integração daquele momento de uma perda ou coisa semelhante. Dizem que o tamanho da saudade é do tamanho do amor. Exatamente. O tamanho da saudade. Tamanho do amor. Eu nunca tinha ouvido bonito isso, mas isso, é muito bonito confortante, isso.